estamos todas as quartas-feiras. Então vamos lá, gente. Hoje a gente começa, pra quem tava me perguntando sobre o tarô, quando é que a gente começar a falar um pouquinho aí do tarô, começar hoje no caso, tá, gente? Eu só queria ter dado pra vocês as outras duas aulas que a gente teve, uma pra contextualizar de onde que a gente tá tirando os arquétipos, a mitologia, pra não ficar uma coisa solta. E a outra é porque a gente tem que contextualizar, né, gente? Da onde que sai um Zeus, quem é o pai desse demônio, quem é o pai de todas as desgraças da face da terra. É o tempo. Quando tem o tempo, já tem existência, já tá encralacado. É uma frase que eu sempre falo, né, Anjos? Que nasceu, fudeu. Já tá aqui, agora aceita que dói menos. Então vamos começar pra você que, já vou avisando, né, qual é a carta logo aqui, pra você que tá acompanhando as nossas aulas aí pelo tarô, lembrando que o tarô que eu indico é o tarô mitológico, não por conta do desenho, não é o baralho, é o livro, tá, gente? Porque ele vai explicar toda a mitologia, então para cada carta ele vai linkar com arquétipo, com mito, então não fica aquela coisa do tipo, sabe, traga o seu amor em 3 dias. Até pode, caso você tenha uma intuição muito forte, né, e um pouco de uma falta de liberdade do alheio, mas fora isso, não é o nosso objetivo. Então vamos lá. Hoje eu vou falar pra vocês, pra quem tem o tarô, tá? Pra quem não tem, já vou nomear. Desta cartinha querida, que é a nossa primeira carta, que é a carta do louco. O tarô, só pra gente poder entender aqui, ele é dividido em arcanos maiores e arcanos menores, tá? Os arcanos maiores eles são 22 arcanos, sendo que começa com louco e termina com louco. Ou seja, ele é a carta 1 e ele é a carta 22. Por quê? Aí já veio aí um negocinho pra vocês também, que aqui eu já peguei aqui quem é o 22, que é o número do tantã, que é o número do louco. Você, que também faz aniversário nos dias 22 de qualquer mês, já tem aí um arquétipo constelado, já pode marcar aí no seu caderninho de autoconhecimento. Falará de mim esta carta? Falará, meu bem. Falará não, gritará. Mas tudo bem, vamos voltar pra cá. Então, os arcanos maiores são os mitos que a gente vai tratar de diversas formas. Os arcanos menores são as funções da consciência que estão ligadas com o mito também. E aí eu vou explicando pra vocês onde é que elas estão. Mas hoje a gente vai começar com essa primeira carta, que é a história do Dionísio, gente. Dionísio, vamos contextualizar quem é, pra onde vai, de onde é que foi, se é de comer, de passar no cabelo, o que você faz com essa informação. Bem, gente, Dionísio, na minha opinião, tá? Não é na minha opinião, vamos lá, né? Dionísio na mitologia, ele é o deus mais importante. Então esta live, meu amor, é aquela live que você que é um traficante alheio de lives, que grava os vídeos, as lives no seu telefone, esse é teu momento, essa é a tua live, esse é a sacada que você tem que ter. Porque Dionísio, ele é o arquétipo que vai costurar todos os outros. E ele vai simbolizar, para quem estuda um pouquinho, né, de simbologia, de mitologia, ele vai estar presente na vida de Cristo, na vida de Buda, na vida de todo mundo que se iluminou. Então, o primeiro conceito dessa live aqui pra gente: iluminação. Iluminação, seu demônio, não é você melhorar os seus defeitos. Não é, porque primeiro, pra gente poder estar aqui, não existe defeito. Existe alguma qualidade que tá na tua sombra, porque o complemento dessa qualidade tá no seu sol, ou seja, tá na sua consciência, tá naquilo que você legitima como eu, que você se identifica, mas que você tem, e que porque você não dá poder a ela, você não toma contato, ela te toma, vamos dizer assim, né? É aquele momento que você que não sabe lidar com agressividade vira quem? O Hulk, esfola a cara de alguém, arranca o nariz, morde a cabeça de uma pessoa, né? É a tua sombrinha querida que tá ali, né? Então, não existe isso. Segundo, iluminação é consciência. Consciência, gente, é a gente pegar uma potência, integrá-la dentro da gente, e esse é que é o processo um pouquinho difícil, e eu vou dar todas as dicas aqui de como é que você faz isso. Quais são os exercícios básicos que você tem para você vivenciar isso, porque a potência que não foi vista, e a gente vai ver isso aqui hoje, a potência que não foi vista quando você nasce em você. Pra você ver, querido, são 3 tapas na cara que a vida tem que te dar. 3 tapas na cara, um soco no estômago, você vai pra análise, você tem que fazer um caminho pra poder achar. E que vai falar da tua essência.
Então iluminação é isso, não tem nada a ver com fazer o bem. Gente, para com isso, tira essa ideia, tira, porque isso é a sombra que está presente em todas as pessoas que têm religião, mas não têm religiosidade, que não sabem o que é espiritualidade, confundem espiritualidade com rituais, com práticas, ou confundem espiritualidade com espírito, com falar com um santo, com baixar um troço aqui, com ser místico, não tem nada a ver. Espiritualidade é autoconhecimento, é você botar pra fora toda a sua essência do que você é. Então vamos começar com a história do Dionísio. E Dionísio vai falar pra gente coisas muito importantes. Ele vai dizer pra você, primeiro, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com a sombra da sociedade, então hoje a gente já vai falar aqui. Dionísio é um arquétipo da sombra, tá? Tanto que o nome dessa carta é o louco, e a loucura é uma sombra da nossa sociedade. Imagina só se você chega, por exemplo, numa entrevista de trabalho e a pessoa te pergunta, ai querido, qual é a tua maior qualidade? Aí você solta a pérola. Eu sou altamente intuitiva. Nossa, eu consigo ver assim, por trás do que tá acontecendo, a minha maior qualidade. E você quer o cargo de, não sei, finanças. Que nego vai mandar você abrir uma tenda com teus búzios para você fazer a tua intuição lá. Então, tudo que... E a intuição, ela quase beira a loucura, né, gente? Porque o intuitivo, ele entra numa bolha, ele vê um troço que ninguém vê e depois ele volta pro corpo dele. Então, falam sobre esse misticismo. Então, essa carta, esse arquétipo que eu vou falar para vocês, ele é sombra. Tanto que ele é sombra, que é o único momento em que ele é avivado, né, reavivado, sabe como é que fala essa porcaria? Dentro da sociedade é no carnaval, porque o Dionísio, dentro da mitologia, né, romana, ele vai ser o deus Baco, que vai estar ligado ao vinho, ao prazer, ao sensorial, vai estar ligado a você estar no mundo, estar vivendo a tua vida, estar enraizado nas suas experiências e principalmente ter a tônica de que se aparece um problema na minha vida e eu não tô tendo prazer, o problema não tá resolvido. Então vamos lá colocar a história de Dionísio. Quem é Dionísio? Bem, Dionísio, gente, como ele é a primeira carta e a última do tarô, ele tem dois momentos. Hoje eu vou falar muito do primeiro momento, tá? Que é o seguinte, qual é a história dele? Dionísio, ele é filho de Perséfone com Hades. Então vamos lembrar que a Cristiane, quem é Hades? De onde saiu essa gente? Pelo amor de Deus. Eu falei aqui pra vocês na nossa aula passada sobre Crono. Crono teve um filho chamado Zeus. E Zeus tinha uns irmãos, que nós vamos acabar falando deles aqui. Um desses irmãos é Hades. Na verdade, quando Zeus, né, ele tira o poder de Cronos, ou seja, vencer o tempo, foi o que eu falei pra vocês na live passada, de você trabalhar a autoridade, a autonomia, a sua lei. Ele é o arquétipo que vai ele vai legitimar você ser você. Então, quando isso acontece, né, quando Zeus começa a poder legitimar quem ele é, ele se divide em três coisas, tá? Que vão aparecer como três irmãos da mitologia, que é Hades, Poseidon e Zeus. É uma trindade. Lembrando que trindade, meus amores, não é tríade. Trindade é igual um triângulo. São três... Você não pode separar os vértices do triângulo. Tem que estar tudo junto, senão não é mais triângulo. Tríade são três coisas separadas. Então, nós estamos falando de uma trindade. Zeus, Hades e Poseidon é a mesma coisa. Não vou falar sobre o que é cada um agora, porque o nosso foco é o Dedê, no caso de Dionísio. Apelidamos ele. Então, vamos lá. O que acontece com Dionísio? Dionísio é filho de Hades, que é Zeus. Tá? Então a gente já vai entender que ele é filho dessa... Ele é produto. Quando você começa a se aceitar, quando você começa a legitimar sua lei, Dionísio é o teu fruto. Dionísio é o que vai sair de você. E como é que é a história esse fruto, ele tem um tempo para sair. Como é que ele sai? Quando você quer botar o seu eu para fora, como que isso acontece? É isso aqui que a gente vai explicar para você. Por que às vezes é tão difícil a gente legitimar o que nós somos. Então Dionísio vai trazer pra gente todas as etapas dessa legitimação. Então a gente vai saber exatamente se a gente está passando por uma dificuldade na nossa vida relacionada a isso, aonde que a gente está na história e pra onde que a gente tem que ir. Então vamos lá. A história começa assim.
Estava lá, na verdade, Core, o nome de Perséfone antes é Core. Ela tinha uma mãe meio enlouquecida, uma mãe que não deixava ela chegar perto de ninguém. Ela queria a filha pra ela, overprotect. Sabe aquela mãe que não quer que o filho caia, não quer que o filho lamba uma tomada? Vai lamber, amigo, vai comer um reboco da parede, vai beijar na boca de um cachorro, vai fazer merda, vai. Ela era super protetora, ela não queria que nada de ruim acontecesse com aquele filho. Lembrando, é assim que o teu inconsciente também age com você. É assim que os seus pais também agem com você. É assim que a educação também age com você. Essa é a primeira crença que trava a nossa ida para o mundo. São crenças que foram colocadas na nossa educação como protetoras. Só que cada vez que eu quero proteger alguém, qual o grande problema da proteção de alguém? É que a proteção, no caso, não queria dizer, mas eu vou porque eu trago verdades, trago tragédias e dores. Proteção não existe, amor. Você não pode proteger a pessoa da própria vida, do aprendizado, de viver, de aprender. Não dá pra proteger. O que dá pra você fazer é na hora que a pessoa se estrupiar, cagar, quebrar a cara, você está lá como um amigo para respeitar a experiência dela, para apoiá-la no momento de sofrimento. E apoiá-la não é passar a mão na cabeça, mas até é estar ali para ajudá-la a ver outras coisas, tá? Então, o que acontece com Core? Core é sequestrada porque Zeus olha para aquela filha, para aquela pessoa que não pode fazer nada, que não pode ter vida. Ele liga pro irmão dele, que tá onde? No inferno. Ele liga pro irmão dele, que chama Hades, que é o inconsciente. Olha só, tá? Hades mora no submundo, no mundo dos mortos, mora lá no inconsciente, bate, na verdade ele manda o WhatsApp, porque hoje a gente quase não se liga, então ele já manda lá escrito: mano do céu, a nossa irmã Dedê, também tem um apelido, que é Deméter, tá enlouquecida, ela não deixa Core, nada, vai acabar com a vida dessa criança, então vamos fazer o seguinte, sequestra. Tu não acha ela bonitinha? Sequestra, pega, é tua. Aí a Hades já fica meio assim, fala: porra, cara, tu tem certeza, cara? Vou dar uma sequestrada na mulher? A nossa irmã é meio surtada. Não, vai que é o que tem que ser feito. E aí Hades, né, Core vai brincar, o chão se abre, né, tem toda uma história que, né, na verdade, deixa eu explicar isso que é bem legal. Né, Core tá indo brincar com apenas duas amiguinhas, que são as únicas duas deusas virgens do Olimpo. Claro, porque a mãe dela não é louca, não queria que ela crescesse. Então, pra que vai trazer o diferente? Porque o homem simboliza, né, a mulher, o feminino simboliza a terra pronta para ser fecundada. O masculino simboliza a ideia, a direção, a força, o que vai ser fecundado. E o objetivo da terra é poder gestar, é poder produzir. Então nós somos terras, né? Tanto que o símbolo da individuação às vezes é uma árvore, né? Aquela terra que foi, né, germinada, que foi gestada e que nasce aquela árvore frondosa, que tem suas raízes bem profundas nos infernos, conhece as suas sombras, conhece as suas essências e por isso ela cresce bem frondosa para o céu. Então vamos lá. Aí Core está brincando e Core se distrai com uma flor de narciso. Narciso, para quem já conhece um pouco do nome, vai falar sobre o narcisismo. Sabe aquilo que a psiquiatria tem que dar nome para tudo quanto é coisa. Mas sabe aquelas pessoas que têm, né, elas não são autocentradas no eu. Na verdade, eu sou super contra essa coisa de narcisismo, narcisista. Eu odeio esse tipo de nomenclatura, porque isso é uma maneira de você fazer a pessoa continuar na sombra, quando você rotula uma coisa como doença. Então, tava lá o narciso, a flor do narciso é o apaixonamento por si próprio. É o que a gente precisa vivenciar de novo quando a gente está num processo de autodescobrimento, quando a gente acha esse nosso tesouro que eu vou estar aqui falando para vocês, essa lei que a gente vai legitimar. Se você não estiver altamente apaixonado por você, se aceitando, sentindo o prazer de ser você, falar: cara, que bom que eu sou assim, que gostoso, você não põe pra fora, não vai botar pra fora. Ou até pode botar pra fora em uma área da tua vida, mas na outra você vai ficar um pouco surtado. Então ela é sequestrada. Quando ela é sequestrada, eu vou explicar como é que acontece, porque isso não está na mitologia. O que acontece com Core? Core brincando, vê a flor de narciso, se apaixona pela flor de narciso, a terra se abre e quem aparece? Hades. Só que Hades, meus amores, Hades é um moreno do olho verde, um opa aqui, mas vamos continuar. Só porque esse vídeo vai ficar aqui online, então eu vou só fazer um retrospectivo rapidinho, tá, gente? E a gente ganha mais 20 minutos no final. Mas enfim, estamos falando aqui de Dionísio, tá? Vamos falar sobre a carta do louco, pra você que tá
ligando aí, né, agora, que é o tarô. Essa é a carta 1 e a carta 22 dos arcanos maiores. É o começo e o fim de toda a trajetória. E a gente tá falando aqui de Dionísio, que é o filho de Zeus, tá? Só que, na verdade, é Zeus como Hades, porque Zeus, Hades e Poseidon é a mesma trindade. Lembrando que Zeus vai falar pra gente da autonomia, a autocracia, que é você você botar a sua lei pra fora, quem você é. Que, lembrando, você é sempre diferente de todo mundo. E é por essa razão, por você sempre ser diferente das outras pessoas, que você é chamado de louco. Todo mundo, gente, sempre que a gente olha alguém diferente da gente, a gente acha que a pessoa é doente, que a pessoa tem um retardo, que é doente, que é meio louca. E é assim que funciona. Então, por isso que o nome da carta é a carta do louco. E é por esta razão que a gente vai trabalhar como Dionísio, como a sombra e toda aquela coisa. Então eu tava contando pra vocês que esse arquétipo, ele vai falar pra gente do porquê é que é tão difícil colocar o nosso eu pra fora. E eu falei pra vocês que quando a gente vai colocar essa nossa lei pra fora, se a gente não se amar, não tiver prazer de ser quem nós somos, independente se fulano é assim, ciclano é assim ou beltrano é assim, você não bota nada pra fora. Você pode botar em determinadas situações onde você tá seguro e você, na hora de botar pra outras situações, você não vai conseguir botar porque você vai ficar, enfim, tateando aí nos infernos. Então, vamos lá, voltando pro nosso Dionísio. Então, lembrando que Core estava brincando, falei pra vocês sobre o inconsciente da mãe que segura e essas coisas que nos seguram de botar o nosso eu pra fora são a educação que a gente recebeu em casa, as crenças, os valores, são frases do tipo assim que você ouviu. Não faz isso, porque se você fizer isso, o que o outro vai pensar? Não, pessoas assim não fazem assim. Elas não podem ser assim. Você não pode fazer isso nessa situação. Então, a gente vai ouvindo crenças que vão fazendo com que a gente pense 109 vezes antes de aceitar a gente mesmo. Ou seja, é um problema. É a mesma coisa que o leão, antes dele caçar a zebra, porque ele tem que morder a zebra, estraçalhar a zebra, ele pensar assim, ai cara, será que se eu for um leão as pessoas vão achar que eu sou muito agressivo? E aí a gente começa a ficar com esses probleminhas, enfim. Então vamos lá para o nosso querido Dionísio. Então Dionísio, filho de Core e Hades, filho dessa mãe que não podia ir para a vida, que era protegida por essas crenças limitantes que a educação coloca na gente, que são frases do tipo, você não pode, você não deve, isso é certo, isso é errado. Lembrando aqui, estamos falando do arquétipo de iluminação. Não existe certo e errado, existe você. Você é o termômetro do certo e errado. Você é o termômetro que vai saber, sabendo o que é certo e errado para você, você vai se relacionar com os outros. Relação é deal, é troca, é negócio. Tanto que um dos arquétipos que vai reger a nossa relação é Hermes, é Afrodite, é Ares, né? Você precisa fazer esse relacionamento, senão você nunca vai botar o seu eu pra fora. Porque o seu eu sempre, não é que vai ter um problema quando você botar o seu eu pra fora, é que você não mora assim, querido, né? Você não é o pequeno príncipe, você não mora num lugar só pra você. Você mora com outras pessoas. Então você precisa aprender a negociar, não é abrir mão de si. Não é ter medo de ser quem é, não é não valorizar o que é, não é não poder ser, ou falar, ou viver, ou sentir o que você é saber negociar, porque você sempre está lidando com pessoas que são diferentes. Então, olha, esse sou eu, quem é você? Ah, você é esse? Ótimo, não é nem eu nem você, é um terceiro, que tem eu e você. Então é isso. Então vamos lá para o nosso Dionísio. Então, né, Core, que estava lá nos infernos, que foi sequestrada por essa mãe que queria proteger ela, de botar o eu dela pra fora, de fazer essas negociações, né, de colocar essa essência do que nós somos, ela é sequestrada, ela vai lá pro inferno, ela vai lá pro inconsciente. É por esta razão que toda psicoterapia boa, que vai trazer para você uma consciência, vai mergulhar no seu inconsciente. É por isso que a gente na psicologia analítica trabalha com sonho, trabalha com sincronicidade, trabalha com mapa astral, trabalha com tarô, trabalha com o que for do inconsciente que puder te dar um norte sobre você, para você poder... porque muitas vezes, por conta da educação, a gente vai perdendo contato com a nossa essência.
Então, às vezes, eu conheço, né, o que eu mais faço em atendimento é isso. Vem uma pessoa que é constelada, por exemplo, ela é uma Atena, ela é uma mulher que é inteligente, fala isso, aquilo, só que na verdade ela é uma Afrodite. Então ela vai ter problema na vida de relacionamento, ela vai ter problema no se vestir, ela vai ter problema no prazer dela de várias outras formas, porque ela era para ser uma coisa, mas porque nasceu numa família, por exemplo, de gente muito estudiosa, ou muito trabalhadora, ou gente que tem aquela crença de que ter dinheiro é difícil, ou manter o emprego é difícil, ou que você tem que trabalhar que nem um cão sarnento, morto, para poder ganhar um dinheiro. Quando isso é uma crença, é uma vivência na tua família, a tua Afrodite, ela é esquartejada, colocada dentro de um saco preto. Este saco preto é jogado debaixo de uma ponte. Esta ponte, no caso, é submersa por um oceano. E no caso, a tua Afrodite se encontra nas águas abissais do Pacífico. Olha como a gente precisa mergulhar no inconsciente. Então, essa pessoa que vai botar o eu dela pra fora, vai mergulhar lá no inconsciente e ela vai ter um filho. Por que um filho? Porque o filho é o símbolo do fruto. Filho é um símbolo de você botar pra fora quem você é. E é por esta razão que nós encontramos problemas na maternidade. Porque tem gente que confunde ser mãe com gerar, parir e ter um filho. E nunca nasceu para ser mãe de gerar, parir e ter um filho. Mas às vezes nasceu para ser mãe de si mesmo, né? Todo mundo nasceu para ser mãe e pai de si mesmo. Mas mãe no sentido de, eu não vou ser mãe de uma criança, mas eu vou ser mãe de um cachorro, vou ser mãe da minha casa, vou organizar, vou ser mãe do meu trabalho, vou botar a minha maternidade para fora, minha paternidade para fora. Não necessariamente tem que ser uma criança, porque isso vai de personalidade. Tem gente que não nasceu para ficar limpando bunda de criança, para botar a criança para tomar banho, e tem gente que nasceu para limpar 19 bundas, para pegar a criança, levar na escola. Tem gente que se realiza nesse processo e tem gente que não, porque são personalidades diferentes. Mas a maternidade é uma para todo mundo e todo mundo vai ter que viver. Quer botar o seu filho próprio para fora, né? Maternidade e paternidade. E aí o que acontece nessa história? Core, ela faz um filho, claro, com Hades, que é o senhor do inconsciente, que é você. O que significa? Qual o simbolismo da sexualidade, do comer no sexo e do comer na comida? É você colocar para dentro, é você fazer essa mistura, é você poder ser fecundado, é você poder fazer troca, é você poder pegar, por exemplo, uma coisa que você vê, isso vai aparecer aqui, uma coisa que você vê no outro, incorporar como sua, mas aquilo vai metabolizando dentro de você e você vai dando a tua cara para aquela coisa. Quem perguntou aqui, o tema da live é Dionísio, estamos no mito de Dionísio. Então, o que acontece com a nossa querida Core? Na hora em que ela desce lá nos infernos e ela fecunda, né? Fecunda, porque a gente tá falando da fornica mesmo, fornica com Hades. Hades é lindo, Hades é um gostoso, Hades é um moreno, do olho verde, sarado, um demônio, porque o inconsciente é assim, o inconsciente tem que ser um demônio, mais bonito, pra você poder flertar com ele. Então ela desce lá no inconsciente e fica grávida de Zagreu. Então o primeiro nome de Dionísio é uma desgraça, é Zagreu. É Zagreu, quem que é uma mãe que dá um nome desse pra um filho, né? E para ela poder botar esse filho para fora, ela vai passar por várias etapas. E essas etapas eu não vou falar para vocês agora, eu vou falar quando eu falar sobre Core e Perséfone, que é pra gente poder aprender. Hoje eu vou falar sobre o que acontece quando você tá colocando alguma coisa para fora. O que vai acontecer para você poder primeiro aprender a diagnosticar aonde você tá. Tá acontecendo um problema na minha vida. Onde eu tô? Você tem que conhecer a história do Dionísio. Então, o que acontece com Zagreu? Quando Zagreu nasce, Hera, que é a esposa de Zeus. O que simboliza Hera, gente? Hera simboliza a necessidade de valorização e de igualdade nos relacionamentos. Por isso que Hera é ciumenta, surtada, que arranca a cara de uma amante de Zeus, né? Hera tem toda essa coisa. Então, o que é que acontece com a nossa querida, com o nosso querido Zagreu? Zagreu nasce, Hera olha para aquilo e fala: não. Quem é que é esse filho da vadia desocupada? Onde é que foi que seu Zeus foi meter aquele querido falo dele? Não pode. E ela vai começar a perseguir Dionísio. Ela vai fazer o quê? Ela vai chamar os titãs. Quem são os titãs? Lembram lá de Cronos? Todos os irmãos de Cronos são titãs. São forças, meus amores, que vão agir sobre a gente. Quer a gente queira, quer não. Não há escolha. Essas forças são a cultura, a educação,
a sociedade que você tá, né, a família que você veio, você vai receber essas influências, quer você queira, quer não. E é por esta razão, querido de rebento do Satanás, é por esta razão que acontece uma coisa em nossas vidas e que a gente tem que parar para prestar atenção. A gente repete padrão de pai, repete padrão de mãe, a gente repete todos esses, né, essas histórias de pai e de mãe às vezes, porque é o que a gente recebeu. É ali a nossa, né, é o que a gente chama de a nossa raiz. Enfim, então o que é que acontece com o nosso querido, né, Dionísio? Quando Dionísio nasce, ele é perseguido por essas forças, que somos nós. Ai, tem que ser assim. Ai, não pode se vestir assim. Não pode falar assim. Não pode isso. Não pode aquilo. A gente começa a ficar nesse processo de que vai, não vai, chove, não chove, não é. É aquela coisa meio enlouquecedora. E aí, o que é que vai acontecer conosco? Quando Dionísio é perseguido pelos titãs, porque era mão dos titãs perseguirem Dionísio, eles botam uns brinquedinhos ali para Zagreu, para Dionísio brincar, ele se distrai, ou seja, a gente se distrai dentro dessas crenças. Se for a sua mãe ou seu pai que encabeçam essas crenças, sendo na maneira de vida deles, da maneira que eles olham a vida, no exemplo deles de serem, ou na fala, ou te bicando, ou é a crença de uma pessoa que você admira muito, você vai se distrair. E o que é distração? É você perder o contato com o teu eu. Você perde o contato com como é que você se sente dentro daquela crença. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de uma mulher que é Atena, tá em Atena, mas ela é extremamente afrodisíaca, né? Ela constela Afrodite. Na hora em que ela toma contato com essa crença do tem que estudar, tem que ser, né, um trabalhador, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Na hora em que isso acontece, você perde o contato. Como é que isso aqui tá agindo em mim? Como é que isso aqui cai em mim? Será que isso funciona pra mim? Essa coisa de não, você não, por exemplo, uma crença. Não, você não pode, se você levantar a voz de uma discussão, você perde a razão. Porque você fica meio demente quando você levanta a voz, você fica retardado, você começa a babar e fala umas aleatoriedades. Então por que de vez em quando você não pode saber se colocar? Então a gente começa, isso a gente perde. E quem que vai dar essa resposta pra gente é Dionísio. É o seu eu, é o seu corpo. E é por isso que é tão difícil a gente tomar contato com Dionísio, porque a nossa cultura ocidental, que vem toda trabalhada no cristianismo, ela acabou com o corpo. O corpo dentro do cristianismo, dentro de todas as religiões ocidentais, é a pior coisa do mundo. Corpo, emoção, aquilo que você sente. Peraí, gente, tá acontecendo um problema aqui. Sai daí, Flair. Pronto, ela estava se esfregando no meu tapete. Vamos voltar aqui. Então, todas essas religiões, elas acabam com o corpo. Por exemplo, você tá lá dentro de uma religião. Sentiu raiva? Não pode sentir raiva. Você tem que ser uma pessoa serena, medita, se equilibra, o caralho é 4. Só que é a raiva que vai falar pra você, olha, ô amigo, vira pra cá, vira ali, isso funciona, isso não funciona. E funcionar e não funcionar não é aceitar ou não aceitar, é metabolizar. Por isso que Zagreu, depois que passa por essa pequena desgraça de ser, né, já vou contar o que acontece com ele, ele vai virar o deus do bacanal, da comida, do metabolismo, da interação. O símbolo do Dionísio, quando ele não está trabalhado na gente, porque ele é o deus da espiritualidade, é um morcego. Porque o vampiro, que a gente, olha só como é que é a sombra, que a gente acha que é a pior coisa do universo, porque o vampiro sempre tá fugido nos filmes, né? Sempre tá cagado, alguém tem que pegar a cruz, é uma estaca pra matar ele, é um alho, é uma água benta que ele, né, evapora. Porque o vampiro, o que ele faz? Ele faz isso, prestem atenção, que agora vem a parte pra gente poder entender por que é que a gente às vezes se distrai. O que acontece com o Zagreu? O Zagreu se distrai nessa merda toda, dessas crenças que a gente recebe, e aí ele é esquartejado pelos queridos titãs. Esquartejado, os titãs cozinham o corpo dele e comem. Pronto. Então significa que partes do meu eu, do que eu sou, estão aonde? Estão, às vezes, em outras pessoas. Por isso que eu preciso me relacionar para ver quem eu sou. Por isso que eu preciso do outro, do olhar do outro para eu me ver. Ninguém vê os próprios olhos. A gente precisa estar se relacionando. O ser humano é um ser humano gregário é um animal gregário por natureza.
Então, o que é que acontece com o Dionísio? Com os Zeus? Zeus, ao saber dessa desgraça, pequena desgraça, o que é que ele faz? Ele lança um raio nos titãs. Os titãs se transformam nos homens. Que homens? Aleatórios. Então, o que a gente pode perceber daí como simbologia? Que muitas das vezes, para a gente poder se enxergar, aí vem aquilo que eu falo para vocês do inconsciente que projeta. A gente vê no outro, nos homens, nos outros, o que a gente não vê dentro da gente. E que a gente tem que não só que ver, mas dar a nossa cara. É por isso que acontece essa desgraça toda. E aí o que acontece? Quando ele fuzila os queridos, titãs, o coração de Zagreu fica ali vivo, ele pega o coração dele e dá para Semele, que é uma mãe humana, tá? Para ela gestar. Aí Hera, que é uma demônia, Hera, que é um FBI, é uma escorpiana, que sabe todos os passos do desgraçado do marido. Vai ao FBI que entra no Instagram, sabe até qual é o nome da parteira da vadia desocupada que tá saindo com teu marido. Essas coisas todas, o que acontece? Ela pega, vira pra Semele, aparece pra Semele que ela é humana. E por que Zeus bota o seu filho para ser gestado numa barriga humana? Porque você precisa humanizar a Deus, os deuses, as potências. Como assim? O que é humanizar? É você dominar, é você pegar, por exemplo, a raiva. Em vez da raiva domar você, você doma a raiva. Como? Você deixa ela aparecer, mas você tem aqui, na tua cabeça, no seu fucking brain, você tem aqui, meu amor, uma maneira de... Meu Deus do céu. O que você vai fazer com a raiva? Como que você trabalha com a raiva? Como que você direciona essa força? E o que a raiva está te falando em relação a uma circunstância que você precisa negociar? Que você precisa aprender a trabalhar a agressividade, que não tem nada a ver com violência, tem a ver com empreender energia naquilo que é importante para você, que é de valor para você, e aprender a dominar, a defender, a extinguir aquilo que tira o teu valor, que mata, que tira a tua vida. É aquela história, por exemplo, vou pegar a Afrodite de novo. Eu, Afrodite, que sou uma pessoa ligada à sensação, a corpo, que sou sensível, tô numa religião onde você não pode ligar pro corpo, tá no lugar errado, você tem que ir lá esfaquear a religião. No caso, não literal, tá, amor? Simbólica. Tchau, religião. Vai pensar, pega um pedaço daquilo, traz o que é bom pra você, e é isso, amor, e pão e bênção. Então, o que é que acontece com o Zagreu? É essa projeção, esse esquartejamento vai falar dessa projeção que a gente vai ter. E aí, essa mãe humana vai falar pra gente que é pra gente ter que humanizar. É viver aqui, meu amor. A vida real não é lá. A vida real é aqui. Porque lá, onde você é espírito, só logos, você não é obrigado a lidar com os opostos. Na sua ideia, no mundo espiritual, ou o mundo do inconsciente, ou o mundo das ideias, ou o mundo do logos, as coisas que não podem acontecer separadas acontecem. Você pode imaginar, por exemplo, um lugar só iluminado, sem sombra. Você pode. Só que isso existe? Não. Você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa que é só corpo com vida, sem uma alma. Mas isso pode existir? Não, não pode existir. Tudo bem que você às vezes acha umas pessoas que perdeu a alma em algum lugar. Mas isso não pode existir. O seu coração, o seu músculo do coração, ele é obrigado a contrair e descer. Depois, quando ele descontrai, ele sobe. Pode existir contrair sem descer? Não pode. Mas na sua cabeça pode. E aqui é a hora que você se realiza. Bota pra fora. Por isso, mais uma vez que eu vou dizer como que Dionísio ele é banido das religiões. Porque tudo é lá. Você vive pra lá, você fica preocupado com onde você vai quando você morre, você fica preocupado com o que é certo e o que é Deus. Amigo, é aqui, é aqui, é aqui. Realização, botar pra fora. Então, por isso que ele tem uma pessoa humana, uma mãe humana. Só que ela, que é uma desgraçada, descobre isso, chega lá e faz o quê? Vira pra Semele e fala assim: olha, eu também já tive um caso com o Senhor Zeus, só que ele se mostrou para mim com toda a sua potência. E aí ela fica enlouquecida, porque mulheres são assim, né? A gente é assim. Quando a gente sabe que uma mulher que passou pela vida do seu marido, namorado, filho, sei lá, tem alguma coisa que é mais que você, homem também é assim. A gente quer a mesma coisa, só que a gente quer melhor. Então o que acontece? Semele vira pra Zeus e fala: eu quero que você apareça pra mim da maneira que você é. E ele fala: é melhor não, querida, vai dar merda. Ela fala: não, mas eu quero. É melhor não, me escute. Não, mas eu quero. Quando ela aparece,
Deus é fogo que queima. É a mesma coisa que você olhar diretamente para o sol. Por isso que você não vai olhar diretamente para o que é seu. Você vai olhar através dos outros para poder tomar contato com o que é seu. Então ele queima Semele, mas pega o coração dela, costura na própria coxa. É essa hora que você tem certeza que a pessoa que inventou a mitologia tomou um ácido. Porque você pegar o coração de uma pessoa que se costurar na própria coxa e gestar na própria coxa não tem o menor sentido. Então, vou explicar o que simboliza, né, a perna. E isso é pra você, isso já, gente, aqui já tem um plus. Você que tem problema na perna, que tem problema na perna eu tenho, a minha perna é cansada, eu tenho varizes, eu tenho problema, né? A perna é o símbolo da estrutura, é o que te põe em pé. Quando você é uma pessoa muito medrosa, muito temerosa, muito insegura, você pode ter certeza que as suas pernas também vão ser assim. Por isso que quando a gente brinca, né? Ai, fulano tá com medo, ficou com a perna bamba. Porque perna fala de estrutura, de ligação. Então, quando ele bota Dionísio na pele dele, já é essa ligação com a autoridade. Eu legitimo você, que é o filho que vai nascer, que vai descobrir a si próprio, vendo os outros. Eu vou botar você pra fora e você vai ter o meu aval, a minha... Enfim, né, como é que a gente fala? A segurança, a legitimação para poder ser quem você é. E aí Dionísio nasce. Só que Dionísio, ele é um deus, ele é o único deus, o único que não está no Olimpo, está na terra. Porque Zeus vira para ele e fala, vá viver com os homens das suas alegrias e das suas tristezas. E Dionísio desce. Por isso que ele é o deus do entusiasmo. Quem trabalha o arquétipo do Dionísio aprende que, e como é que Dionísio passa a ser trabalhado? Ele é o deus do teatro, então ele sabe, né? O teatro antigamente a gente fazia com máscara, né? Que vai dar origem à palavra persona na psicologia, que é o papel que você tem. Eu, por exemplo, agora estou como numa persona de analista, mas a minha persona é um pouco estranha, porque eu falo mesmo o que quero. Mas enfim, é a minha persona de analista, é a minha máscara. Mas se você me chamar para tomar um chopp na esquina, que eu pego a minha máscara e deixo em casa. Porque agora eu sou uma outra pessoa. É você poder transitar pelos papéis sem ficar encralacado numa máscara. Mas para isso você precisa fazer o que Dionísio faz. Que é o quê? É esse bacanal, é esse trazer, é poder deixar com que o outro fecunde você. Então aí eu tô num relacionamento com o meu chefe, eu não gosto dele, ou eu gosto dele, eu admiro, eu não admiro. Vai buscar que coisa é essa que você tá vendo, o que você tá vendo? Você admira o quê? Ah, eu admiro a inteligência dele. Pô, o que eu vejo no outro eu não vejo em mim. Então deixa eu achar a minha, deixa eu me admirar, deixa eu sentir prazer comigo mesmo de ser quem eu sou. Então, é por esta razão, e é isso que Dionísio vai colocar pra gente. Por que ele é a primeira carta do tarô e a última? Porque quando a gente tá começando a se enxergar, porque já falei, ninguém vê a si próprio, porque você não pode ver seu próprio olho, você precisa do outro, você precisa do relacionamento, você precisa da vida, ele fica um pouco perdido. Então ele vai ver nos outros, e essa coisa que a gente vai vendo nos outros, né, que a gente vai projetando nos outros, vão ser responsáveis pelos problemas de relacionamento, que é o afastamento ou a atração. E quando a atração tem lá o seu quê? De posse, de ciúmes, para quem viu as lives de sexta-feira, numa delas, acho que foi a passada, eu falei de ciúmes, vai ter essa necessidade de ter o outro. Por quê? Porque é uma potência que é sua, mas que você vê no outro, e que você precisa, porque você precisa se tornar completo. Ninguém sobrevive sem ser completo. Você não pode viver com meio, não, olha, eu tenho só um pulmão, eu tenho só, não, eu não tenho estômago. Você tem que ter tudo. Você tem que ser um ser completo. Então, você vai buscar no outro aquilo que você não vê em você e vai gerar posse. Só que enquanto a gente não der um sentido para a vida, e que o sentido da vida seja se autorrealizar e buscar quem você é e botar para fora o seu eu e se relacionar para isso, porque a única forma que você vai fazer isso é através do relacionamento com quem? Pessoa. E com animal, só um pouco, mas é pessoa. Porque o animal tem uma coisa que ele não tem ainda, uma coisa que a gente tem, que é a consciência, que vai ser uma diferenciação. Então, é assim, meus amores. Então, para a gente poder se ver, você tem que estar no meio de relacionamento. Não adianta ser ermitão e meditar no Tibete, vai ser um retardado, tá? Já aviso logo. Então, esse é o nosso querido Dionísio. Só que nesse começo, essas projeções são as dificuldades que a gente vai passar. Então você já tem aqui uma explicação ótima para o que está acontecendo na sua vida. Se você está com
raiva de alguém, ciúme, insegurança, medo, se você tá com ansiedade, se você admira demais, ou odeia, ou não gosta, open your eyes, porque é alguma coisa que você não vê em você, que tá no outro, mas tá indiferenciado em você. Como assim indiferenciado, Cristiane? Tem gente que, por exemplo, vai ver no outro uma maneira dele se expressar. Ai, fulano fala o que pensa na hora. Pum! E eu? Ai, eu tenho que conscientizar a minha lei. Não, eu sou aquela pessoa que eu preciso de mais um tempinho pra poder falar. Ou eu sou aquela pessoa que também falo assim. Ou eu sou aquela pessoa que eu vou falar, mas se for uma coisa dura, eu vou atenuar com uma piada, com uma gracinha. Ou eu sou extremamente cuidadoso com o outro. Então, se eu for falar uma coisa ruim, eu vou ter todos os cuidados, mas eu vou falar. Então você vai dar a sua lei. E por que é difícil de dar lei, gente? Porque você tem o seu olho é pra fora, infelizmente. Então você vê o outro. E a gente, como vem de pais, de titãs, que nos educam e de crenças que estão na nossa cabeça, às vezes é muito difícil a gente entender que são só crenças. Que isso é o que funciona para o outro. E o que funciona para o outro é o sapato do outro, é a roupa do outro, é a vida do outro, não é a sua. Você pode ter coisas parecidas com o do outro, mas mesmo assim ainda vai ser a tua. Mas mesmo assim ainda vai ser a sua cara. Então essa é a dificuldade. E essa é uma das coisas que a gente mais trabalha em terapia. Que é essa coisa da gente às vezes ficar meio, né? Você traz alguém para terapia, para o teu processo terapêutico, porque você sempre tem problemas com pessoas, com situações que envolvem pessoas, que envolvem seja lá o quê, e você precisa analisar as crenças para você poder também mergulhar dentro de si e achar o seu eu. Você precisa trocar, você precisa dessa vivência. E aí vem a sinalização do Dionísio. Se você chegar no final desse consumo, desse relacionamento e o resultado não for prazer não é só um prazer assim, gente, um prazer do tipo, tô bem, porque tem gente que faz isso. Por exemplo, quem tem muita culpa, vamos supor que você é uma pessoa que... É por isso que eu não gosto, e aí eu vou dar aqui minha opinião pessoal, eu não gosto muito desses processos de tratamento, né, de AA, né, alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos. Por quê? Porque você gera sombra. O cara tem alguma coisa que leva ele, sei lá, para uma droga, para uma bebida, e eu já falei para vocês que esses psicodélicos, essas coisas que mudam a nossa consciência, podem ser usadas de uma outra forma, inclusive pode ser usado até para o seu lazer. Você não pode ter apego, você não pode fazer fuga psicológica naquilo. Vai fazer um pouco, mas contanto que você já pensando, é altamente natural e normal. Aí o cara faz aquilo naquela fuga, ele não sabe nem por que ele começou a usar aquilo, por que usou aquela droga, não usou uma outra, por que é assim, ele não sabe, ele tem que ficar avoid, né? Ele tem que ficar o tempo inteiro se afastando, né, daquilo, porque é o medo, é a sombra. Aí o que é que acontece? Aí ele acha alguma coisa que dá pra ele estrutura. Não, se você beber, o diabo vai tomar o seu corpo, você vai pro inferno, você vai encarnar com Saddam Hussein, você vai encarnar com aquela pessoa que você odeia. Você cria uma história pra pessoa ficar do outro lado. Só que ela não deu pra ela cara. Percebe como ela continua sendo dominada? Às vezes dominada por uma recaída, por uma vontade, ou dominada por uma outra crença, por um medo. Ela não consegue ser humana. Os animais fazem isso, meus amores. Os animais, uma vez por ano, vão lá naquelas plantinhas na África, da marula, todo mundo, o macaco, o rinoceronte, todos os animais, vão lá, comem a marula e saem doidão. Se o animal faz esta porra, é porque o animal tá mostrando pra gente que existe uma necessidade, às vezes, de abrir a consciência. E que não adianta. Você pode fazer isso através de uma viagem, você pode fazer isso através de uma bebida que você deu, mas não é pra você acordar lambendo, né, na sarjeta com um cachorro lambendo a sua boca, que aí no seu caso, a única experiência que você vai ter é do coma alcoólico, que não deve ser muito agradável. Mas enfim, isso gera uma alegria. Por isso que Dionísio é o deus do vinho, porque o vinho, quando você bebe o vinho, você faz isso aqui necessariamente, ó. Você alivia, você sente você bota pra fora, e às vezes você bota até demais, mas você bota pra fora uma coisa dentro de você que você não toma contato, só que você precisa de fluidez. Alguém perguntou aqui, a meditação? Não, meditação nesse caso não funciona, porque a meditação vai ensinar você a se desidentificar da coisa e não a você liberar a coisa. E a gente precisa da vivência do rio, a gente precisa
perceber, a gente precisa daquilo que é. Alguém perguntou aqui assim, mas e pra quem se vicia? Pra quem se vicia vai fazer terapia, porque a pessoa não sabe nem por que ela é viciada. Porque o dia que ela souber, ela vai descobrir, por exemplo, vou contar um caso aqui pra vocês, que é um caso meu clínico, tá? É uma pessoa que fazia coca quase todo dia, né? Cocaína. E por quê? Porque ele vem de uma crença, de uma família onde ele não é inteligente, só que ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, quando ele usava coca, ele ficava e aí ele fazia as coisas, trabalhava, sem isso, ele não conseguia. O que é que a gente fez? A gente trocou a cocaína por um remédio que não deixasse ele alucinado, dependente, que não fizesse tanto mal, um remédio psiquiátrico. E aí o que aconteceu? No trabalho da terapia, porque sem terapia isso não ia acontecer, trocar 6 por meia dúzia, ele começou a perceber a inteligência dele. Ele começou a falar, porra, eu sou um cara intuitivo, eu não posso ler, eu tenho que ver, eu tenho que não sei o quê. E ele foi trabalhando a inteligência dele. E hoje, o que acontece com ele? Ele de vez em quando até esquece, né, do remédio que ele acaba usando, que é para TDAH, ele esquece porque ele já se entendeu que é a cabeça dele, que é a inteligência dele. E é isso que tem que acontecer. Se não acontecer, não adianta você ficar lá um dia sem coca, 2 dias sem coca, 3 dias sem coca. Você vai ficar a vida inteira lutando contra você mesmo. Você precisa experimentar. O que é experimentar? Você precisa poder. E aí, o que ele faz? De vez em quando ele vai fazer uma coca? Faz. E aí? E aí que de vez em quando você bebe, que de vez em quando você toma um Rivotril pra se acalmar, que de vez em quando você come um chocolate porque você tá numa TPM pra poder se sentir mais tranquila. E qual é o problema disso? Nenhum. Mas é muito importante que nesses momentos de alteração ou de expansão de alguma da sua consciência, você possa se humanizar, você possa usar isso pra você falar, puta, olha o que eu tô vendo em mim. Poxa, quando eu uso esse negócio, olha como é que eu fico. Mas só sai de mim o que sou eu. Então esse sou eu. E olha quando eu boto isso pra fora, olha como que eu me relaciono com as pessoas, olha como que eu fluo, olha a leveza que dá pra minha vida. Dionísio é o arquétipo da leveza, meus amores. Quem constela Dionísio e todos o signo de água, né? Pisciano constela Dionísio até o último fio dos cabelos dele, da outra vida que vai ter ainda. Por quê? Porque a leveza Dionísio é o deus da comédia, piada. Ele é aquele que vai pegar uma desgraça, e a gente vai ver isso em outros mitos, e ele vai fazer o quê? Piada. Porque quando você faz piada de si mesmo, não é uma piada pejorativa, mas é uma piada. Por exemplo, eu faço isso muito quando eu trabalho em consulta. A pessoa vem me contando uma tragédia. Ai, porque no final de semana eu peguei e arranquei a cabeça de alguém. Em vez de eu virar pra pessoa e falar, é verdade, olha, eu acho que você tem problemas eu vou chegar pra pessoa e falar, mas você é um demônio, você veio dos infernos, como que você queria fazer outra coisa? A pessoa já é verdade, já atenuou o peso daquilo. Aí fica suportável. Aí você pode olhar disso de uma forma. O Dionísio, ele vem trazendo essa leveza, essa piada, esse gosto por viver, esse prazer de estar vivo, porque você transforma a sua vida em todos os aspectos. Mas apareceu uma desgraça, um obstáculo, não tem problema. Pega Dionísio, que é conhecedor da sua essência, e bota pra fora, né? Você muda aquele obstáculo, ele faz você se olhar de uma forma diferente. Por isso que tem o vinho. E por acaso, pra quem tem ainda meio uma coisa assim, o primeiro milagre que Jesus fez, e o Cristo, não é Jesus, Jesus é um homem que constelou Dionísio, tá? Eu tô falando do Cristo, que é a mesma coisa que Dionísio, o arquétipo. O primeiro milagre que foi dado, atribuído, e milagres não existem, vamos começar a entender, vamos entender a linguagem simbólica das coisas, por favor, tá? O primeiro milagre que aconteceu ali foi transformar água em vinho. Olha só que simbólico. O que é a água? A água é a emoção, é o sentimento. A água é o único elemento incomprimível da natureza. Você não pode comprimir água, que a água explode. Por isso que Dionísio não pode não sentir. Por isso que o Dionísio tem que estar na vida, ele tem que estar ligado à sensação, ele tem que conversar com o sentimento, conversar com o coração, conversar com o corpo dele, ele tem que ser sensível, né? Cancerianos, cancerianos, piscianos, escorpião, são os mais sensíveis a isso. Por quê? Porque são signos de água. Signos de água, gente, é a psique da pessoa, é uma constelação que acontece. Não que os outros não sejam, porque depende muito de onde você tem água no seu mapa, depende muito do seu nódo lunar, depende de várias coisas. Não vamos falar de astrologia, estamos falando de mitologia,
Mas é isso, essa sensação que você tem que avivar. Por isso que quando você pega, por exemplo, já falei aqui uma vez e vou dizer, quando Nietzsche mata Deus, ele não mata Deus, mas ele ressuscita Dionísio. E é por isso que ele mata esse Deus que não deixa você se ouvir. Então ele vai colocando, ele vai refutando aquelas crenças, aquelas teorias, aquelas ideias que você tem que pensar duas vezes antes de fazer. Então, e é por isso que no final da vida dele ele acaba, né, sendo tomado por Dionísio, porque o problema dele foi que ele não foi aceito, então ele deveria trabalhar. A aceitação é uma coisa interior, meus amores. Você que tem que se aceitar. E você só se aceita quando você se apaixona por si, quando você acha esse eu que você é, quando você tem coragem de falar, mas eu sou diferente. Mas deixa eu ver como é que isso aqui tá em mim. Deixa eu ver como é que isso funciona em mim. Ah, mas fulano acha isso, tá? Deixa fulano achar. Esse é fulano, se funciona pra ele, ótimo. E pra você? E é por isso que você não se incomoda mais com os outros, porque você sabe de você, você tem prazer de ser você. E você imagina que o outro também tem. Então por que eu vou lá enfiar o dedo na maneira que o outro tá vivendo? Eu não vou. Então, pra gente poder encerrar, pra quem tá ligado na nossa live junto com o tarô, quando você tira esta carta, eu falei pra vocês, né, como é que a gente pode usar nesse momento agora aqui o tarô pro momento de terapia. Você vai tirar uma carta, você não vai ficar abrindo o jogo, vendo o ciclano, o beltrano, aí fulano, não, faz pra você mesmo, tá? Porque aí pra poder fazer pra fulano, você tem que ter uma outra qualidade bem desenvolvida, que é o estar em si muito fixado e o sair de si muito livre. Se você não souber o sair de si, a tua interpretação sempre é escrota. Então vamos lá, vamos botar o louco. Quando o louco aparece, quando você tá lá e pergunta uma coisa, o que que tá acontecendo? Pum, você já sabe o que você tem que fazer. Primeiro, você tem que achar suas projeções. Segundo, tem que detectar o que é que tá na sua projeção, qual é a característica, qual é a coisa, qual é um jeito de agredir, é um jeito de amar, é um jeito de conversar, é um intelecto, é um jeito de organizar. O que que é? Acha o que que é. Achou o que que é? Come. O que que é comer? Vai ouvir teu corpo, vai buscar o prazer. Como é que, sabe, é como se você imaginasse um botão do foda-se, do tamanho do mundo, que você pode sentar nele, você pode dar a cabeçada, você pode apertar ele 1000 vezes e falando assim, se não tivesse consequência nenhuma, nada, se eu pudesse ser totalmente livre, como é que eu ia querer isso na minha vida? A coisa vem, né? Você vai ter a resposta brota. Eu queria assim. Tá, então é assim que eu tenho prazer? É assim que eu gosto? É assim? Então agora eu vou começar a fazer o deal. Aí vem que eu falo pra vocês, o relacionamento. Primeiro eu vou olhar pra essa minha qualidade. E se você não consegue olhar pra sua querida qualidade, use os seus amigos. Amigo, gente, não vale familiar, tá? Que familiar já cagou na tua vida, você não vai perguntar pra ele de novo. Você vai lá nos teus amigos e pergunta, por que você gosta de mim? Não existe experiência mais maravilhosa do que essa. Porque você vai ver coisas que nem você via. E às vezes, você linkando com o que tá aparecendo aqui na sua vida, você fala, meu Deus, é isso. Nossa, olha, isso aqui é essa qualidade que eu não vejo em mim, que eu tô sendo visto, e você tem que se... E aí, depois que você é visto, depois que isso é falado pra você, é qualidade. Não é pra você perguntar pro teu amigo o que ele acha de você, porque ele gosta de você, tá? E aí, na hora em que você vê essa qualidade, você tem que fechar o teu olho e sentir lá dentro que você já sabia que você era isso. Desde sempre. Que você já sentia, que já estava dentro de você. E aí vem esse apaixonamento imenso por ser quem você é. Aí você começa a trazer isso pra tua cabeça. Aí eu vou pra uma situação tal. Aí vai me dar um medo. Serena. Eu vou ser o que eu sou. Eu vou deixar fluir. Eu vou deixar meu coração falar. Eu vou ser eu. E vai. E você vai aprendendo a consolidar isso na tua vida de uma forma leve. Então, quando aparece o louco na sua vida, é o novo. Você tá numa jornada nova, aprendendo a individualizar uma coisa. Você vai passar por esses steps que eu falei aqui, por esses passos que eu falei aqui, até você concluir, até você fechar todo esse processo. E, gente, lembrando, Dionísio tem que fazer você se apaixonar por você mesmo. Ele tem que fazer. Você precisa ter essa experiência de olhar para uma qualidade e falar, puta, sou eu. E às vezes você vai ver que você vê essa qualidade às vezes, mas você não dá valor. Você vê às vezes um trabalho que você faz, você vê, mas você não dá. Mas quando alguém te fala que é por isso, você, aquela visão que a tua mãe, teu pai, teu familiar não te deu, você recebe. Então você entra naquele processo de se amar. Isso é maravilhoso.
Então, gente, esse é Dionísio pra gente, é o nosso primeiro arquétipo, é a nossa primeira carta, e ele vai se constelar em todos os desafios que você aparecer. Ah, eu tô montando uma loja, aí apareceu um desafio que eu vou ter que gastar mais do que eu preciso, eu vou ter que... Ótimo, vai trabalhar dinheiro. Como é que é você com dinheiro? O quanto de dinheiro você precisa? O quanto é importante para você? Será que tem crença de pai, de mãe, de tio? Como é que é? O que você precisa para ser feliz? Né? Qual é o teu modo de ser? E aí você começa a individualizar. Aí você vai ver que gastar às vezes mais do que você queria, você não sofre. Por quê? Porque você acha o teu eu. Então já não passa a ser mais, passa a ser o necessário, porque é uma coisa que me é importante, ou passa a ser um momento que eu preciso para poder colocar as coisas no eixo. Você começa a se conhecer e esse apaixonamento flui por natureza. E lembrando pra gente encerrar aqui, quem aprende alguma coisa sobre si jamais esquece. Aprendizado é assim, se você aprendeu a escovar o dente, você não vai daqui a 50 anos pegar uma escova de dente, não terá mais dente no caso, mas vai pegar uma escova de dente, vai enfiar no cabelo, vai falar, meu Deus, sabe? Você vai escovar, você vai fluir. Então, meus amores, essa é a primeira carta e eu deixo aqui pra vocês um exercício que é esse. Vai falar com teus amigos, vai se ouvir, vai se ver com outros olhos, vai se apaixonar por você, que quando você tá apaixonado numa jornada, quando você sabe que seja lá o problema que tá acontecendo na sua vida, o final é prazer, o final é felicidade, você se taca, você se abre, não tem problema. Ah, se aparecer um desafio, eu passo por cima, não deu certo, você se joga, o seu coração passa a ser o seu guia, tanto que é o coração que é costurado, né, na perna de Zeus, que simboliza essa nossa totalidade, essa nossa autoridade, vai linkar com o self. E quando você fala eu, você sempre faz isso, não, porque eu. Então deixa o seu eu falar, o seu eu vem do seu coração, o seu cérebro serve apenas para pegar aquilo que o seu coração fala e fala. Tudo bem, eu vou ajudar você a realizar isso, vambora. Não importa o que você vai ter que fazer, a gente vai estar junto, sabe? Vambora, vai dar tudo certo. E você vai criando, então, os seus caminhozinhos por aí. Então, gente, esse é o nosso Dionísio. Amem Dionísio, vivam Dionísio. E eu aguardo vocês sexta-feira para nossa live de temas. Então, lembrando o povo aí que gosta de um bafão, deixa aí os comentários pra gente poder ver os temas. Eu também tenho que fazer post para vocês deixarem comentários no caso, né? Vou começar a me policiar mais. Deixa aí e para mandar as dicas que sexta-feira a gente vai ter uma nova live. E só respondendo aqui umas perguntinhas que o pessoal perguntou. Sim, eu sou psicóloga. Sim, eu faço atendimento online, porque eu tô aqui, né, nos Estados Unidos, então eu trabalho online. E quem tiver interesse, mas é difícil às vezes eu ver o meu direct, mas eu tô me policiando mais, então manda um DM aí pra mim, a gente dá um jeito. Mas enfim, gente, é assim, então, o nosso querido Dionísio. E sexta-feira estamos aí com mais um tema pra acabar com o nosso final de semana ou fazer ele ficar engrandecedor, né? Porque é uma pessoa que faz sexta-feira uma live sobre psicologia, sobre temas difíceis, que essa pessoa só pode estar doente. No caso sou eu e no caso são vocês que assistem. Então, estamos ótimos. Então é isso, meus amores. Um beijo, um excelente meio de semana aí pra vocês. E até sexta-feira. E quem quiser compartilha, pode traficar os vídeos, pode gravar, já falei pra vocês, pode fazer o que vocês quiserem, porque isso aqui é um conhecimento que a gente tinha que aprender na escola. Isso é do ser humano, isso é uma coisa que tinha que estar na gente. Então é isso aí, gente. Um beijo e até a nossa próxima live.